É isso aí, galera. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui nas ondas da rádio Antena Zero para você e para o mundo. Sempre com aquele programa semanal, sexta-feira. Programa Skate Radio Let's Go 120. Caraca, 120 2023. Isso quer dizer que estamos há 5 anos no ar, firme e fortes, pós-pandemia, tocando terror. E aquela informação de skate que todo mundo gosta e quer saber. E hoje um entrevistado especial aqui. Desenterramos o cara lá do calabouço das produções cinematográficas e trouxemos aqui pro estúdio para falar muito de skate. Vocês vão saber quem é. Só que antes, vou chamar meu parceiro, o Geninho Amaral. O Geninho Amaral que tá lá direto no STU, fazendo aquela cobertura pra Globo. Esse final de semana ele vai estar lá, vocês que estão aí antenados, não deixem de acompanhar na Rede Globo o cara no STU Parque. Geninho, já que você está aí no STU, manda aí uma mensagem para nós. Seja bem-vindo, boa noite, tamo junto. Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Está começando mais um Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio 120. Dessa vez eu vou poder estar com vocês, correria, os campeonatos começando. E quem vai comandar a nave é Bolota, Chiclé, Rodrigo 55. E é isso. Final de semana tem parque lá em Criciúma. Tiver antenado, amanhã já liga lá no Sport TV. Vamos fazer as eliminatórias e domingo de manhã na Globo, parque masculino. Mas hoje o negócio é Let's Go Skate Radio. E vamos lá. 120 na área. Vamos. Valeu, Geninho, obrigadão, tamo junto. Boa sorte na transmissão. Então é isso aí, galera. STU, final de semana, domingão. Parque. Pela pré-Olimpíada, né? 2024 tá aí, a galera já tudo se coçando, vamos ver o que vai vir, vamos ver se vem medalha. Só que hoje o que interessa, como o Geninho falou, é o Let's Go Skate Radio 120 e a gente desenterrou aqui um skatista dos anos 80 que pode-se dizer que foi um dos caras mais irreverentes e polêmicos do skate. O cara conturbou durante muito tempo o skate, trouxe o skate para outro nível também, porque o cara era skate punk e era arrojado. Muita história para contar. É só falar que ele é um cara da famosa facção Moema, os Mal Imagens. E hoje estamos aqui com Celso Camargo, vulgo Not Dead. Valeu, Not, obrigado pela presença. E aí, Bota. Valeu mesmo ter vindo. Na veia. Obrigado pelo convite aí. Pô, legal você ter vindo, né? Imagina, o mínimo, né? Fazer... Você também é um expoente do skate, né? Então, recusar um convite seu é impossível. Não, mas tô ligado que você tá aí também em produções cinematográficas aí já faz um tempo, né, cara? É legal isso, a gente tem acompanhado seu trabalho. Hoje você é um cara voltado totalmente pro cinema, né? Totalmente voltado pro cinema. Em várias áreas. Em várias áreas. Comecei como motorista e passei em quase todas as funções que você pode fazer dentro de um set de filmagem. Irado. E também atrás, na frente das câmeras, né? Às vezes sou chamado para ser ator também. Tem algumas imagens aí. A gente vai falar muito sobre cinema porque, cara, eu acho que seu personagem... Eu andei dando uma stalkeada, né? Agora é moda, né? Eu dei uma stalkeada. Mas... O seu perfil é sempre pra personagem agressivo, né? Ou polícia, ou bandido. Arma na mão. Sem bolsonarismo. Sem bolsonarismo. Aí sim. Mas a gente vai falar muito sobre cinema. Agora, cara, é o que eu falei. Você fez parte de uma geração de skate nos anos 80, que foi muito forte, né, cara? Você fez parte da facção Moema, que era uma gangue, né, cara? A gente pode chamar assim. E aquilo ali realmente foi no momento que o street no Brasil tava bombando e você, streeteiro nato, né? Tava andando direto e trouxe o nível do skate. Quem surgiu primeiro? O Not Dead punk ou o skatista Not Dead que virou punk? Surgiu primeiro o punk. Eu comecei a andar de skate com 8 anos de idade. Na famosa Rua do Skate, que virou Circular do Bosque. Mas antes ela se chamava Rua de Skate. Tinha uma placa. A placona. Placona azul lá, escrita Rua do Skate. Eu comecei com 8 anos lá. Na terceira vez que eu fui lá, eu caí e quebrei o braço em 6 lugares. Quase perdi o braço, quase fui amputado. Só não aconteceu isso porque meu pai na época tinha uma grana e tal, ele investiu muito
Nesse meu tratamento eu não perdi o braço, mas minha mãe me proibiu de andar de skate. Pô, mas com 8 anos, cara, com 8 anos, você é de 66, você é do mesmo ano que eu tenho 56 anos. Mas 48 anos isso. 48 anos, isso foi em 76, praticamente? É isso, né? Caraca, ali é realmente quando a ladeira tava começando a ter skatista, né? Na ladeira do Morumbi. E aí eu fiquei muito tempo sem andar de skate, né? Até que com 16 anos, eu saí da casa da minha mãe e fui morar com meu pai no Campo Belo. E nessa época, comecei adolescente e tal, comecei a gostar muito de ouvir punk, rock. Minha irmã era roqueira e tal, então virei punk. Então ia aqui no Madame Satã, onde encontrava a galera, fiquei amigo do Crânio, que era segurança e tal. Foi onde conheci o João Gordo, tinha o Alemão Nazista, tinha o Boba, tinha o Clemente. Eu era um molequinho, né? Frequentava lá. E aí, depois eu conheci uns amigos ali do Paiva que moravam lá em Moema. Eu comecei a estudar no Colégio Paiva Nina Bandeirantes. E aí fui pra Moema, nunca tinha mais andado de skate, desde que eu caí, né? E aí quando eu cheguei em Moema, tinha 17 anos, tinha o Celão, o Marcelo, o Luizinho e o Dery, que estavam começando, que já andavam de skate, estavam começando a andar de skate e tal. E aí eu comecei a andar de skate, voltei a andar com 17 anos de idade. E aí, com aquele visual punk e tal, foi quando conheci o Tron. E aí o Tron, que me deu o apelido de Punk Not Dead, naquele campeonato de Santos. Essa é uma lenda que não quer morrer, né? Quem te deu o apelido foi o Tron. Ele te batizou no Not Dead. Foi. Porque até então você tinha um apelido só de punk. Só de punk. Pode crer. Era o Celso Punk, né? E aí, quando teve o campeonato de Santos, eu ganhei o campeonato. Acho que foi o primeiro campeonato que eu corri. Eu ganhei o campeonato. A gente veio receber o prêmio aqui no Bora Bora, na Rick Schaumann. Eu caí lá de cima. Naquela praça. Eu não bebia na época. Na praça Benedito Calixto, né? Não, era o Bora Bora, na Rick Schaumann, que ficava no segundo andar. Pode crer, lá no Rick Schaumann. Aí eu caí do segundo andar e tal. Aí o Tron falou: tá vendo? Esse filho da puta não morre. É o Not Dead mesmo. Já tava causando, né? Irado. E aí eu juntei, né? Porque o Tron era punk também, né? Então, porra, o Tron era um ídolo pra mim, né? Depois virou amigo, né? Não, irado, né? Porque realmente essa história já estava rolando, que ele já tinha passado esse apelido, mas tinha todo o seu histórico de punk antes, né? De ser punk antes. Essa história que você tinha quebrado o braço é uma história que realmente acho que nunca tinha rolado no skate, né? Ou muito. Você já andava lá na ladeira do Morumbi. E só para concluir essa história do braço, esse período que você ficou sem andar não foi trauma, foi porque realmente estava... Proibido pela minha mãe. E aí... Eu era um pequeno burguês, né, cara? Eu tinha até 16 anos, meu pai era muito rico e dono de agência de publicidade e tal. Então eu era totalmente independente, então eu tinha que obedecer a minha mãe, né? Porque minha mãe me batia também. Pô, isso que é o mais... E ela proibiu andar de skate. Aí quando eu parou. saí da casa dela e fui morar com meu pai, que já era bem mais... me liberava mais do que minha mãe, aí eu falei, então vou andar de skate de novo. Andar de skate e vou curtir. Comecei a andar muito rápido, assim, punk sabe? na veia e skate no pé. E lá em Moema, a gente fazia tudo de skate. Então a gente saía de Moema, ia pro Ibira, vinha pra Paulista, andar no Eluma, andar ali no Itaú, que tinha. Era mais aí style. Voltava pra Moema. Pra quem não sabe, o prédio do Itaú ali na Alameda Santos era mais legal, né? Porque tinha as transições, tinha corner, né? Tinha corner. E hoje em dia é um gramadão que ninguém nem imagina, né? Que é ali, né, cara? Tá lá embaixo daquela porra, daquela grama. Lá na ali. época, os seguranças às vezes atiravam mesmo. Tinha que sair no correndo, Eluma, né? também. Né? No Eluma da Paulista. Irado, né? Você falou um negócio legal, interessante até pra colocar um momento, né, cara? Um pouco hoje com ontem, né? Você falou que, seu pai tinha grana, então assim, mas você era punk e ao mesmo tempo isso era um conflito um pouco de geração, né? Quer dizer, naquela época, pode-se dizer que o punk rock nunca foi a favor da burguesia, né? Era isso que acontecia. O skate, por virar punk também no seu genérico, então realmente todo mundo era contra a burguesia.
E hoje a gente tem uma cena totalmente ao contrário, né? Hoje você tem uma cena que todo mundo é burguês e todo mundo fala, o negócio é ser playboy, né? O negócio é ter grana e ter número e ter likes. É um pouco isso, se a gente comparar o ontem e hoje. Aquela época a gente era desencanado com grana, porque era um pouco essa rebeldia, e então o dinheiro era secundário. Ao contrário de hoje. Não, era totalmente secundário, assim, Era sabe? totalmente secundário. Era muito mais legal você ser diferente, Exatamente. ser contestador do que você ter grana e de você ter algum status. Eu peguei várias minas top no Gimba, dos caras que vinha tudo de carro. O Gimba era histórico. Né? Eu pegava meu skate, dava 2 invert, não sei o quê, um all-ride, as meninas, ai, como você é bom, entendeu? Então, Pode crer, era bem sabe, isso mesmo. então quanto mais punk, mais O irreverente... Gimba antes, o Gimba depois que liberou a gente lá do skate, né? É. Porque antes era um pico de surfista playboy, vamos colocar, ou era de surfista, e aí A gente invadiu e lá, o skate né? demorou pra ser aceito, né? Vamos dizer assim, né? Eu teve no Gimba uma fita que eu não sei se você lembra, dentro que você tinha um Dodinho Polara. Aham. O Andréas do Sepultura pegou uma fita, chegou no Gimba e falou assim: ó, Bolota, ouve isso aqui porque eu vou lançar uma banda. Eu e meu irmão vamos fazer uma banda. Caraca, Aí entrou não você, o Porquê e o Tron, entraram no seu carro, se ligou, botou a fita. Era aquela música Rise lá do Pode crer, Sepultura. Nem existia o Sepultura ainda, aí os Nossa. caras pegaram. Irado. Tipo, um ano depois eles viraram o Sepultura, tá ligado? Caraca, eu não lembro dessa fita. O problema é que no Eu Gimba... lembro direitinho, ele ficava onde muito o carro bêbado tava lá, né? parado, e aí vocês entrando dentro do carro, ouvindo o som e tudo. Irado, mas o Gimba realmente tinha esse perfil, né? Era um perfil que era na Faria Lima, né? Pra quem não sabe, era ali no meio do hoje o coração comercial de São Paulo, né? E era assim, era um local extremamente burguês. Só que a gente ia lá e dominou uma cena que era uma cena de surf, né? Mas é isso, é por causa das minas, entendeu? Exatamente. E chegou uma época que o skate começou a cair no gosto das minas, entendeu? Era mais legal ser skatista uma época do que surfista, né? Ainda mais Pode em São crer. Paulo, entendeu? Eu lembro quando a Moemagem ia para Ubatuba, os caras lá, os locais lá, o Caresias, o Branca de Neve, os caras que queriam bater na gente. Escatena, Sargento Escatena. A gente brigou com eles, inclusive, entendeu? Pode crer. E... Mas esse era um perfil... A gente Tanto já... é que eles batiam na gente porque queriam brigar com a gente, por causa que as minas só queriam ir na nossa casa, só queriam ir em campeonato de skate. Antes de E falar foi desse perfil dos Mó Imagem, que era dessa história de briga, voltando um pouco pro que você falou da casa que você foi morar e tal no Campo Belo. Campo Belo, era a famosa Casa Punk? A Punk House. A Punk House. Já era esse pico. Morava eu e o Luizinho lá. E a casa era punk mesmo. Não era. Pô, mas todo mundo fala, não, era Casa Punk, no norte era... Parecia que era videoclipe do Suicide, a Casa Destruída. Então, Era Punk o House. muro da minha casa foi o primeiro muro grafitado em São Paulo por um artista plástico fodão que inventou mais ou menos o grafite, chamava Alex Valauri. Irado. E o Dino Dragoni, que na época tinha gralha sebo, ele E o pai era dono da papelaria, aprendeu né? a Magia. fazer. Ele aprendeu a fazer os stencils também com o Alex Valauri. Aí o Dino levou ele lá em casa, eles fizeram um grafite em casa. E era uma casinha pequena ali no Campo Belo, mas a gente fumava muito lá, entendeu? E era o pico pra galera se cruzar. Mas assim, era na época ainda que meu pai tinha uma grana e ele tinha uma outra casa em Interlagos que ele morava. E Liberou pra vocês. meus irmãos, por parte da minha madraça, me detestavam, né? Então não dava pra gente conviver. Então meu pai arrumou uma casa pra mim e pra minha irmã lá em Moema. Aham. Então tinha empregada, tinha motorista, Pô, tinha era supermercado. uma casa punk boa essa. Aí o Tron ia lá, Uma casa punk meio de burguês. Tinha empregada e tal. Aí o Tron ia lá em casa, ele pegava um pão Puma, aí põe um pastel de queijo, um bife, um ovo, um alface, geleia, queijo, presunto. Era um X tudo Comia. ao quadrado. Nossa, Zarica, literalmente, né? E aí isso tinha lá a Punk House, e aí foi o epicentro de Moema. De Moema, começou. Eu saí de lá quando fui para Portugal. Isso que você colocou, né, cara, de briga, de pro litoral, brigava e tal. Os Mó Imagens criou muito essa fama, né?
Sim. Porque vocês eram uma gangue realmente bem unida, né, cara? Isso que era legal, né? Muito Vocês unida. andavam todos juntos, tinha história. Até hoje. Vocês, até hoje, Até né? hoje. Aí vocês se encontram, né? Fazem festa de encontro, isso é legal pra caramba. E vocês sempre vestiram essa, vamos dizer, essa roupagem, né? Somos uma Bem galera, assumidos mesmo. somos uma gangue, a gente anda tudo junto, é unido. E o Não lance leva uma que você vai apanhar. E o lance das brigas era uma realidade, né? Era. Por acaso você ficou mais famoso de Moema por ser o cara que mais roubava pizza de entregador de pizza. É verdade. E que na reta final os caras já estavam te dando pizza pra você não roubar eles. Era isso mesmo? Era o começo de Moema, o começo das construções do prédio era muito engraçado. Assim, porque a gente não tinha grana, entendeu? Então, por exemplo, a gente comia, então eu, Poisé, o Tron, o Luizinho, a galera ia na minha casa de manhã, como lá tinha comida, então a gente comia pra caralho e saía via Thundercats, às 10h30, na Xuxa, tá ligado? A gente TV Globinho. a gente via Thundercats, aí saía. Boa. E aí não tinha grana no meio da rua pra sair comendo e tal. Porque a gente chegava às 7 horas da noite e tava varado de fome. Lembrando que a gente era punk revoltado que não gostava de grana. E aí a gente começou, a gente roubava muita pizza, muito picolé, né? Chegava nas padarias e vinha de moto, na garupa, aí abria a geladeira, enfiava a mão nas caixas, assim, saía com 4 caixas de sorvete e ia pra rampa. E os Dá caras sorvete pras minas, tá Isso ligado? sempre em Moema. Sempre Moema, Campo Belo, Brooklyn ali, né? E os caras já manjavam. Todo mundo vocês. de RD, 125, DT, umas motinhas. E aí a gente começou a roubar pizza. A gente se escondia atrás dos montes de tijolo que estavam fazendo os prédios. Aí chamava o cara pelo orelhão, né, de ficha. Ó, pizza na ICAS, número 300 e tal. Vocês chamavam ainda? Chamava. Vocês faziam o pedido da pizza ainda? Aí o Pô, cara- essa tava bem esquematizado, hein? Aí o cara vinha, a gente começava a jogar tijolo, bloco. Vai, mano, deixa a pizza no chão e foge e tal. Aí os caras deixavam a pizza, pediam pra gente não roubar a coca, porque eles tinham que pagar o vasilhame. A pizza era mais uma boa. Aí a gente era de boa, deixava a coca às vezes. Aí os caras estavam bonzinhos. Mas eles. Mas isso foi foda, porque aí Mas depois de um chegou uma tempo época sabiam que era você. Que a polícia ficou atrás da gente, entendeu? Aí fomos presos. Eu, Camisa, Luizinho, o Bolão. Caraca, sério, chegou a rolar um O mesmo Bolão BO? me batia na época, ele era mais forte que eu, né? Sério? Aí nesse dia que nós fomos presos, eu falei pro delegado, ó, delegado, quem rouba na verdade é o Bolão. Aí o Luizinho, é ele mesmo, o Camisa foi o Bolão. Aí o Bolão começou a chorar. Nossa, chorar, ficou né? A mal. gente ria dentro Vanderlei do chiqueirinho. Bolão ou Chorão. E aí falamos que foi do Bolão e tal. Aí era tudo... Não, tudo Aí meu pai, eu Tudo tinha... maloqueiro de rua, distriteiro velho, né? Não tinha era todo mundo tirando onda, né? O tempo inteiro. Era o tempo e era, inteiro, era a muita delega qual que era? diversão, Era, cara. era 27? Hã? A 27ª É, lá Colégio de Moema? da Ibirapuera ali. Eu acho que ali até o pai da Biba foi delegado uma época, né? Se eu não me engano. Acho que o pai dela era delegado da civil, ou delegado e tal. Parece que uma época foi. E esses caras todos já manjavam. E numa época que entregador de pizza não era igual hoje, né? Um monte de cara que você nem sabe o que é. Não, aquela época era Eram poucos, né? Era o fixo praticamente da pizzaria, né? E era de bike, aí tinha E era um de suporte bike. na frente da bike, era uma barra forte que o cara ia. E essa história ficou famosa, né? Porque né, na real isso aí circulou que você era o cara que mais pegava pizza no bairro. E isso virou tipo um perfil seu. Foi. Não, quanto mais... Na época eu adorava fazer merda e ser reconhecida e assumir as merdas que eu fazia. Entendeu? Era o mais irreverente dos Mal Imagem. Pode até colocar assim, né? Porque todo mundo sempre andou de skate juntos, mas você era o cara que parecia que puxava toda essa onda mais punk, né? Mais reverente, mais street, e botava a cara pra bater, né? Não é à toa que de repente você foi capa de 2 revistas de skate, porque a gente nem pode esquecer isso, né? Overall e As mais importantes, né? As mais Tenho muito importantes. orgulho disso. E uma delas até numa capa que todo mundo lembra até hoje, né? Que é aquela capa psicodélica, né? Que foi a capa laranja. com Viagens dois- psicodélicas. Viagens psicodélicas, que na real não era nem com skate na mão, mas era todo um Contexto. perfil, né? Um contexto de época. E até hoje é muito louco que a galera lembra dessa capa até hoje, né? Pô, aquela capa do verão era muito louca, não sei o quê. A galera que... Os survivals, né? Que ficam buscando a história. Mas tinha uma galera que tinha de Moema, ainda falando da galera de Moema, tinha um backstage, tinha 2 pelotões, né? Eu vejo mais ou menos assim.
vocês, né, do skate, que corria campeonato, era patrocinado pro, mas tinha a galera que acompanhava, que não era tão skatista, andavam, mas eram os caras que sempre estavam juntos. Tipo, Era a comissão de frente. Mas eram os caras que também arrumavam muita briga, né? Sim, eram os nossos... Eles eram os guardiões. Eles eram o nosso reforço, né? O Cid era o mais brigão. O presidente da Moemagem até hoje, né? A gente era o mais brigão. Era o mais brigão, assim, mais ruim e tal. Eu queria competir com ele pra ver quem era o mais ruim. Boa. Tipo, eu fui brigar uma vez com um cara, enfiei um cigarro aceso dentro do ouvido do cara. Tinha um lance meio bizarro assim das tretas. A gente era bem... Era foda, cara. É engraçado, eu tô falando isso porque o Cid eu conheci pouco ele, mas eu sabia que ele tava sempre ali junto, o Marcé e tal, eram os caras que andavam, mas não andavam tanto. Mas o Cid, quando você olha pra ele, você fala, esse cara não é tão brigão, isso não é possível, né? Que o cara tem até uma cara de tranquilo, assim, né? Mas sempre chegava a história de, não, cara, tem que ver a treta que rolou ontem, sei que o Cid foi lá e bateu uns 5 de uma vez, sabe? Umas coisas assim. Era assim. Parecia que ele já puxava o pelotão e já batendo na frente de todo mundo. E vocês só vinham atrás só completando a história. Com o skate na mão, né? Lógico, né? E no Campeonato de Guará aconteceu isso, né? Quem correu fui eu, Camisa e o Luizinho. E o Bolão, ele se fala que é de Moemagem, mas não é. E nunca foi e nunca vai ser. Mas ele colava na banca. Eram nós 3 que competiam. Foi mais de 60 moemano pra... Celão, Luizinho, Camisa e eu. Camisa, você. Bolão também fazia parte. O próprio Marcelinho Radical tinha um pouco de moema, não tinha? Tinha, mas... Foi um moleque que despontou, andou pra caramba. Tá no craque, sabia, né? Mas tinha virado tatuador, né? Um período. Viro, só sei que agora é noia. Tá noiado. Noia de estar ali na Cracolândia lá. O Tarobinha que deu umas comidas pra ele, algumas coisas pra ele. E o cara andou muito, né? Eu acho que ele era um pouco daquela região, né? Quando a gente virou pró, eu, Dério, Luizinho e tal, ele era amador 2. Ele era moleque. Ele era bem molecão, sim. Ele era bem moleque. Ele era daquela geração do Prica também, sabe? Eu acho que um lance que expressa bem esse lance de moema, assim, de gangue, assim, de galera. E foi realmente uns anos 80, teve muito isso, né? A gente era Ibira Boys, né? Que a gente não era tão, vamos levantar bandeira, mas a gente era Ibira Boy. Tinha a galera lá do Ilhas, né? Do Ilhas do Sul, tinha a galera ali de Pinheiros, tinha algumas facções, né? Era um pouco da época isso, né? De facções. Do BNH, né? Do BNH, Fernandinho, o Hércules, o Tobé, Kiko. Que era uma galera, né? Então tinha um pouco, todo mundo se falava, se respeitava, era amigo e tal, mas tinha realmente essas facções. Mas teve um campeonato muito engraçado, cara, que ficou muito claro, que eu acho que foi um campeonato de São Caetano do Sul, um circuito uso profissional, e no final quem ganhou foi o Luizinho. Tá, essa história é muito louca. E aí todo mundo no final ficou gritando Moema, e eu lembro que eu tava perto, que eu corri, pois correu, todo mundo correu, você correu, e aí o Luizinho ganhou. Andou pra caralho e tal, ganhou. E aí, de repente, ficou todo mundo, Moema! Aí eu ficava olhando aqui, eu falei, os caras dominaram. Esse campeonato, é que você não lembra, mas esse campeonato foi o seguinte, a gente foi num domingo, lá em São Caetano, era o campeonato brasileiro, né? Que era a etapa... Era o campeonato mais importante que tinha no país. E tava na minha casa no sábado à noite, a Leni e o Luizinho. Aí a gente... Finada, Leni. A gente fomos dormir tarde, meia-noite e tal. Eu acordei e falei, mas você tá sabendo que tem o campeonato hoje. E aí o Luizinho falou, eu não vou, não sei o que. Eu falei, não, vamos, mano, vamos. Aí fui eu, a Leni e o Luizinho no fusquinha vermelho que ele tinha. Fomos e tal, chegamos lá, não foi só ele que ganhou. Ele ganhou no Pro, eu ganhei no Amador e a Leni no feminino. Você ganhou no Amador, não lembrava. E foi no dia que eu ganhei o patrocínio, que eu peguei o patrocínio da Brandex, do Rogério Antigo. E eu fui o primeiro a fazer o wallride de front, sem botar a mão na parede, no chão. Lembra que tinha... Acho que tem até foto disso. Tem uma foto dessa. Né? Acho que na IEL, no próprio Verão. E aí voltamos para casa com o carro cheio de equipamento, de prêmio, 3 troféus. Irado. Os 3 campeões brasileiros, né? Foi muito louco. A Leni era meio Ibirapuera, mas ela era saúde. Ela era Cafubira e Pois é. Pois é, e por quê? Ela era ali da saúde. Mais lá em cima, né? Saúde, né? Boa. Realmente esse campeonato teve isso, né? Teve essa coisa meio de se gritarem assim. Eu falei, caraca, né, cara? Os caras estão aqui. Só faltava ter uma faixa assim, Moema aqui dominou, alguma coisa assim, né, cara? Era uma época que realmente o street tava, cara... Bombando. Era a modalidade... Evoluindo muito, né, cara? Lógico que hoje é um tipo...
um tipo de street naquela época, mas era o que, pode-se dizer, o que o street é hoje, foi graças àquele street que tava vindo desbravando, né? Descobrindo parede, descobrindo inverse, descobrindo wall height. Mudando tudo. os shapes, né? Mudando shape, A gente tipo de skate. não tinha nose, né? O Tron veio com o primeiro shape com um nose grande, né? Sim. Depois veio a época do lançamento dos primeiros shapes decentes que teve no Brasil, que eram os shapes da URG, né? O Terroriste, aquela série que era o Jorge Cuji, Terroriste. Terroriste, tinha o Zorgit, né? Que era tudo com material especial e tal. Acho que daí a Life e a Kush vieram um pouco no... Também, mas quem começou acompanhar. Mesmo foi a URG, né? Antes só tinha aqueles pesado. marra, aquelas... Mais pesadão, bem né? pesadão, horrível, sem Heavy concave metal. depois. E aí surgiu a Anarquia também, que... Deu uma levantada do na Mauro, que qualidade, né? deu uma levantada, Uhum. né? E acho que foi as grandes marcas mesmo que vieram. Moema tinha uma cena em Moema, você falou aí voltando um pouco, você falou da ladeira do Morumbi, anos 70, mas ali também no final dos anos 70 teve uma cena em Moema, que não sei se você acompanhou, que por ser uma área que tinha muita loja de surf, nessa época também começou a ter muita gente meio se envolvendo com skate, né? Twin, Teve a Twin, que era uma loja atrás do shopping Ibirapuera, né? emblemática, né? Que tinha Chegou a fazer Twin e a eixo, Costa skate, Norte, Costa Norte, que eram duas. mais algumas lojas que tinham por ali, todos também. Sobre as ondas. Mas e, isso... e depois 70, a isso- Star Point, né? Isso mais 80, né? Mais 80. Mais anos 80. No começo dos 80, né? É isso. Porque no fim dos anos 80, eu lembro que aí já tinha fechado a Twin e a Costa Norte. Aí virou a Radical, Radical do Marcelinho. que era do Marcelinho. Aí patrocinava teve a Tamper e a Barata Metálica. Tamper. Tamper era foda, né? Tamper do Pambenil. Isso. Que coordenava a Tamper. Era até engraçado, né? Que saiu o Pambenil assim, eu estou aqui na Tamper. E os skates eram meio meia boca, né? Bem meia boca, né? Tinha até o Boca Suja, né? Que era quase da área. Ele, também. Ele fazia os tênis imitando a Mad Hats e tal. Eu fui patrocinado da Tamper também. Foi, né? Uma época. Foi. Mas tinha que encarar aqueles skates dos caras que era foda, né? Não, eu pegava como eu era amador 2 e quando eu era pro, eu comprava skate gringo, raspava e pintava Tamper. Eu nunca andei com skate nacional. Nunca. Não dava pra usar Nunca, naquela nunca, tinha- né? Esse Desde o serviço- começo de skate, quando eu andava. Comecei a andar de skate de novo com o Tron, né? Porque eu encontrava o Tron aqui no Madame, a gente saía no rolê e tal. E ele falou: não, você precisa andar de skate e tal. E eu falei: tá bom, Tron, vou tentar e tal. Aí eu comprei, meu pai me deu um shape Sims, com uma Sims Snake e uns eixo Go Wing. Pô, né? skate bom. E aí quando comecei a andar de ladeira e tal, que a gente andava lá na Chibarás, o Tron ensinando a gente, mas eu nunca andei com material nacional na minha vida. Mesmo Só usava mesmo tênis. como amador. Mesmo como amador, nunca usei um eixo tracker. Fui patrocinado da Tracker aqui lá do Leone e tal. Leone, aham. Mas era assim, cara, era a bermuda, a camiseta. A roda, comprava bullet e tal. roda e o eixo passava acetona e mandava os caras pôr lá a marca Mosca. Ou ficava sem marca, mas ou falava que era ficava sem patrocinado. marca. Aham. O shape, o Hammerhead que eu roubei do Rossoi, eu raspei ele também. Não, peraí, agora você vai contar essa história aí. Essa história que roubou o Rossoi, agora você vai ter que contar aí. Essa é uma história que ficou mal contada durante quase 30 anos. Agora, já que você evocou, você vai ser obrigado a contar a história do skate do Rossoi que foi roubado em São Bernardo do Campo. Foi. Que até hoje ele comenta e até hoje ninguém... Todo mundo desconfia, mas ninguém sabia quem era. Pois é. Agora você vai ter que contar aí. Lá em Moema, a gente tinha mania de roubar uns skates às vezes. Então a gente ia no... Como chama aquele prédio lá no Morumbi, que era o condomínio chique lá? Portal do Morumbi. Portal do Morumbi. A gente entrava, via os moleques andar de skate. Acho a que gente... o Pera morava lá. A gente entrava por baixo da cerca do coisa e pegava e roubava o skate dos moleques. No prédio dos Playboy. Aí o que a gente fazia? A gente dividia, então pegava o shape, ficava pro Luizinho, o eixo ficava pra mim, a rodinha ficava pro Dery, camisa que tava começando, pegava os rolamentos e tal. Aí a gente ia tendo uns skate gringo dessa maneira.
Aí teve o dia, quando o Rossói veio, né? Rossói e Sérgio Ventura em São Bernardo. Aí ele falava Sergei, né? Serguei é uma aventura. Serguei aventura em São Bernardo no Tribanks. Em São Bernardo. E teve aqui no QG também, né? Eu fui em todas. O Rossói andou no QG, na praça ali que a gente fez, que tinha balada QG ali na Faria Lima. Faria Lima teve o Landauzão lá. Que tinha o Landauzão. Tacaram o fogo. Come Rato do Rio jogou um saco de mijo no Rossói aquele dia. Caraca. Você não lembra dessa? E o Come veio aqui, hein? Ele nem contou, hein? Então, Come jogou um saco de mijo. Ih, Come aí, agora. Pegou no seu Bruno, o seu Bruno ficou puto, mano, mas não pude fazer nada. Depois teve a apresentação. Pai do Bruno Brown. Depois teve a apresentação na pista, do QG aqui embaixo daqui da Faria, da Henrique Schaumann. Sim. Teve a apresentação do Bigo, que ele foi lá na Bigolândia. Foi. E depois teve a edição de São Bernardo. E a gente cresceu muito o olho no shape dele. E ele foi meio cuzão com nós da Moemagem. Não deu adesivo, não deu nada. Só nos anos 80 o top model. Aí a gente ficou, e ele era meio bicha e tal, daquele jeitinho dele lá. Bermuda de lycra, aí a gente canicalon. Aí a gente falou, inspiração do Neguinho, né? Vamos zoar esse cara, né, meu? Porque a gente era muito anarquista, a gente era muito punk, a gente era muito brasileiro e tal, né? Aí armamos, no dia que ele tava lá, ele andou pra caralho. Quando ele começou a dar autógrafo e tal, ele botou o skate do lado assim, botou a mochila embaixo na perna. Aí a gente tava uns 40 moemagens assim, a gente foi chegando, apertando ele assim, enfiando papel na cara dele pra ele autografar. Nessa já tomou uns tapas, já deu uma rasteira. Já veio, puxei o skate, meti no pé, saí da pista, joguei dentro do carro. A gente tinha uma... No tumulto ninguém viu. Não, ninguém viu. E se alguém viu, ninguém era louco de me caguetar. Tem essa também, né? O pessoal deixou passar até. Prefere o Rossói ou o Note na tua cola? Tapa na orelha. E aí, o Pausani levou a mochila e eu levei o skate. Aí chegou em Moema, a gente dividiu, eu fiquei com o shape. Divisão de bens. O Luizinho ficou com o Indian 59. Daí ele ficou com as Bullet. Caraca, o cara ficou com o São Bernardo inteiro até o final olhando pra todo mundo. Cadê o skate? Todo mundo procurando e nada do skate. Vou falar que incriminaram 5 ali aí, que já era famoso de São Bernardo. Tudo de São Bernardo. Não vou nem falar o nome de cada um aqui, porque tem caras andando até hoje. Um falecido, uns andando, até esses aí na rota. E o Rossói, se marcar, ele lembra disso até hoje. Deve lembrar, cara. Porque... Posso estar enganado, mas acho que foi a única vez que sumiu um skate dele no Brasil. E ele gosta do Brasil, né? Ele sempre veio pra cá, eu gosto do Brasil. Fala até hoje sobre o Brasil e fala bem. E foi a única vez. Então até hoje ele comenta que teve uma vez que sumiu. Ficou marcado pra ele isso, né? Que tipo, cara, quem teve essa cara de pau de roubar meu skate? Eu sou o Christian Rossói. Então era justamente isso que a gente queria mostrar aqui. O Rossói, mas tá no Brasil, mano. Ele aqui é uma imagem e é São Bernardo. E é muito louco, porque você vê o cara ontem, né? Por exemplo, nesse período de hoje, totalmente diferente, né? O cara hoje é pastor. Naquela época ele era, tipo, considerado um popstar, né? Era o cara que chegava, arrastava multidões onde ele fosse, em qualquer lugar do mundo, né? Japão, Brasil, Havaí. E hoje um cara totalmente tranquilão, tudo bem que puxou uma cadeia, né? Puxou 5 anos de jail. Nos filmes que eu fiz sobre cadeia tinha muito desses também. Os caras que eram alguma coisa e de repente, pum, fica lá recluso. E depois sai o santinho, né? Sai santinho ou vira até pastor, depois vira até pastor, né? A Bíblia embaixo do travesseiro. Isso. Leitura diária. Caraca, Inote, essas aí são foda, hein? Essa aí você desvendou uma história depois de 30 anos, cara. Pois é. Praticamente isso. Isso aí, se marcar, tá escrito nas matérias que o skate sumiu. Mas nunca tinha o cara... Sumiu não, foi roubado. E nem foi perdido. Nem foi perdido. Bom, pelo menos teve bom uso, né? Teve. Usaram pra caraca, né, cara? Você falou que depois correu vários campeonatos com o Shape. Corri vários. O Shape ficou com você. Ficou comigo. O Hammerhead amarelo. O Hammerhead amarelo. Que era um puta shape na época, era um né, puta, cara? não quebrava, era indestrutível. Eu parei de andar nele quando o nose, os 2 furos da frente, já o eixo batia na guia já. E o tail, acho que tinha 3 dedos de tail. Eu andei. Porque ele não quebrava. E o Tron gostava que eu andasse de coturno. Ele falava, o cara é um puta punk, andar de coturno. Aí eu lembro que tinha uma manobra que eu fazia que vinha na rampa.
Aí, na rampinha de salto, antes de eu entrar na rampa, eu jogava o skate na mão, corria na rampa, batia o pé na rampa e dava um aéreo muito alto. Tipo aí, um beamplante, assim. Tipo um beamplante, mas fast vendo plant. no gás, assim. Pô, mas... Eu lembro mais alto disso. lembra? Aham. E não quebrava, merda, e de coturno, cara. Você fica, O quero Tron- quebrar e não quebrava o Tron shape. ficava louco, brother. Mas o shape Roadster era bom. Era bom pra era caralho, foda. era. E naquela época que era madeirão, né? Que era mais, assim, não tinha muito... Tinha esse o Alvan Dagger, né? Eram os únicos. O Alva também era uma puta madeirona, né? E não era igual hoje, que era skate, tinha que ter skate leve. Pra gente o skate era aquele peso e foda-se, né? A gente andava. Grabber, Laper, nose... Tudo. Usar tail, nose slide, guard, tail slide, protetor de tail. O skate, no mínimo, pesava 3 vezes mais que hoje. Fato, né? Porque a roda Cooper, era... né? Como chama? Cooper, né? O Cooper. protetor do eixo. A roda era maior. Como que chama? Laper, né? O que O ficava Laper, no eixo, né? pra não dar hang-up não dar hang-up. nos rock and roll. Só os acessórios eram o dobro do skate de hoje. É. E a gente, era o que tinha, era o que a gente usava, era normal. E era muito louco porque o skate não quebrava, né, cara? É. Mesmo dando beamplante, pulando, jump ramp, o caramba, demorava pra quebrar. Porque a madeira era mais... As gringas, né? Nacional. As gringas, é. Nacional, até uma ou outra até chegou a ser boa, né? Mas No campeonato do Levi, eu quebrei 8 terroristas no mesmo campeonato. Assim, caraca. O Jorge Cucci queria morrer. E ele tava lá no evento? Tava no evento. Ficou mal. Aí eu já falei, já põe lixa, vai pondo lixa aí. Já vou fazer um kiver aqui pra você, vou deixar aqui tudo na parede. Já deixar tudo montado. Só quem não quebrava era o Betordai, que era tudo... Ou Betordai ou o Shape Betordai. Não, ele não quebrava. ele não quebrava. Ele não é que quebrava. Ele pulava com os pés certinho no Em parafuso. cima do assim. parafuso, né? O Better, ele era todo... Técnico, né? Técnico. Cara, você ficou profissional durante, no mínimo, que uns 4, 5 anos. 87, é isso? Pode-se dizer isso? 84, 86, né? E aí, até 90, que você vai pra Portugal. É. Nesse... E lá andei muito de skate também. Lá andou pra caramba, né? A gente vai falar um pouco de Portugal, até porque é a época que dá o gap de final da década, né? Que daí o skate some, dá aquele crash no mundo inteiro. Mas essa época pro, quem era o cara que você corria os campeonatos e andava na session, não sei o que você falava, esses caras são foda mesmo andando, assim, de nível. Você acabou de falar do Beto, que era técnico, né? De voltar com o pé bem em cima dos Cara, parafusos. era cupim. Cupim, boa. Cupim era difícil de ganhar pra cacete. Cheio de Betordai era manobra, né? difícil de ganhar pra cacete. Pô, eu lembro o Cupim dando um rock slide num cano que fizeram em IS. No Corinthians. No Corinthians. Nossa, ele foi Ninguém foda. conseguiu. Ninguém conseguiu. O cara conseguiu, porque senta no rock and roll pra cá, O no meio corpo você já tem que vai ir pra lá e virando. voltar. Boa. Né? Então tinha o Cupim, que era... E era o rock Beto- slide, não era nem 50, né? era rock Então, o slide. corpo tinha que fazer esse movimento de S. Você né? lembra dessa manobra aí, né? Lembro, eu fudi minha coluna ali. Eu fui correr de street, aí eu entrei no rock slide, o corpo ficou, o skate foi, e aí me torceu a coluna. Eu corri só de freestyle. Aí tinha o Cupim, o Rui Moleque, o Betordai, era bem difícil de ganhar também. Tinha o Camisa, que era bem difícil de ganhar Mas também. também tava bem técnico no final, né? Tava andando Daniel muito. Trigo. Trigão, o Trigão era Trigo foda. era bem difícil também. Trigão era foda. É à toa que ganhou umas etapas, né? Tava andando muito. Quanto o Mureta. Mureta a gente até desistia, né? Mureta overalzão, Mureta, né? porque Overall. Mureta, a gente eu só ganhava do Mureta em downhill, né? Mas perdia pro Fernandinho. Era uma sacanagem, né? Tipo, 10 anos de campeonato, o cheque já vinha no nome do Batman. Pode crer. Era pra chegar em segunda só que a galera competia. No downhill, no downhill não tinha pro Fernandinho, era foda. Não tinha. O Cupim, às vezes, até chegava um pouco junto, porque o Cupim era muito overall, né, cara? Foda, né? O Cupim era bom Era demais. muito overall, tudo, né? O Cupim, o próprio... Depois o Digo, né? Mas o Digo era muito criança. Andava em verte, andava em vertical, andava em downhill. Mas... E o Kim também era um cara que tinha... O Daniel Kim também, mas ele não corria campeonato, Kim. Ele era mais... ele sempre era- session, né? Ladeira da Morte ele correu, né? Ele correu, mas ele não era o Kim. Não era campeonateiro. O Kim sempre foi um ídolo, né, mano? O cara Session, skate no pé, mas não era campeonateiro. O cara tá né? quantos anos hoje em dia? Ele tá com uns, cara, 57 por aí. 55. Você já viu ele Acho andar que hoje mais em novo dia? que eu. Como- Sim, o anda cara tá com demais, skate, tá meu. com skate no pé, né? Foda. É. Então tinha esse skate, por exemplo, no downhill você tinha o Fernandinho, que era impossível. Aí o Coruja também. Coruja também na ladeira, né? É. Sempre agressivo, No né? street Rápido. são esses que eu falei. Eu nunca corri de vert, né? Mas pra mim sempre
tem muitos ídolos que eu gosto. Eu sempre gostei de skatista brasileiro. Nunca babei ovo pra gringo. Boa. Entendeu? Nunca. Legal. Você nunca viu na minha casa um pôster de gringo, eu pedindo autógrafo pra um gringo e tal, mas pedi autógrafo e trouxe presente da Europa quando eu vim pro Porquê, pro o Marisqueiro, que eu chamava. Foi o único que eu nunca bati, porque Marisqueiro? respeitar Quem o Lemueldinho. Lemueldinho. Esse eu Caralho, respeito Caleiro. pra caralho. O Kid, respeito demais Gaprol. também. Né? Facção Gaprol Santos, né? Santos. Facção deles. Irado. E Mureta, né? Então. Na verdade, porque tudo amigo, né? Não era nem muito lance de... Eu não gostava do Fred. O Fred mas é que ele era muito caretinha, né? Um dia teve um campeonato de street que o Fred foi correr. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, o Fred, deixa eu ver teu skate aí. Ele, por quê? Eu falei, porque eu vou correr com ele, mano. Como assim você vai correr com o meu skate? Eu falei, esqueci meu skate em casa, eu vou correr com o teu. É de sul street. No street. Ah. Acho que no Pacaembu. Aí ele, meu, como assim? Eu falei, eu vou descer o corrimão e vou quebrar o shape. Nossa, mandou na lata pro cara. Aí ele tremeu lá e foi desclassificado. Aí ele tava desclassificado. Ficou até com medo de correr. Eu peguei o skate dele pra correr a final. Sério mesmo? Peguei. No Pacaembu. E ele era também um cara que andava no vert bem, né? E no street também andava, né? Então é um cara que também era um pouco assim, como alguns outros, né? Ali o Kid também, os caras de Santos. E daí já foi uma galera que chegou um pouco mais pra frente, né? Uma facção de profissionais de Santos por causa da Gaprol que investiu numa equipe. E aí esses caras até se destacaram bem, né? Kid, Fred, o Lemuel, o Dinho, né? Que você acabou de colocar aqui. O Cebola, né? Cebola Vertical. Vertical. Que eu acho que já era aqui mais de São Paulo, né? E não, era lá de Santos também, Santos. não era? O Cebola Óculosinho. O Óculosinho. Eu acho que ele era amigão do finado Toninho. Que andava na Ultra e tal. E tinha o Panqueca, né? Falecido, né? Que andava bem também de veste, mas era bem na manha. Era uma equipe que até, colocando hoje, era uma equipe, sendo bem claro, né? Naquela época, era uma equipe que a gente olhava e falava assim, os certinhos do skate, né? E tinha isso. Eles né, tinham cara? estrutura, né? Tinham estrutura. Não, e é bem louco falando de H-Prol. Eu falei esses dias com o Henrique Prol. Cara, eu não lembrava disso, que eu fui tentar levantar um evento lá de São Vicente de 84, cara, de street, que eu tenho a medalha hoje, até hoje, eu não lembrava nem desse evento. E aí eu consegui o contato com ele, ele já tinha loja em 82 e já tinha campeonato de street em 84. Falei, caraca, cara, você fez praticamente então, o primeiro campeonato de street do Brasil. Na minha cabeça ele tinha feito o primeiro, aquele do carro, né? Que todo mundo destruiu, que era o Landauzão, isso já era 85. Que foi o primeiro campeonato que teve... Uma caranga. Uma caranga, um all-ride. E foi a primeira vez que começou o negócio de descer corrimão. Quando tinha um palco, eu botei um cavalete de trânsito. Esse já era o segundo, né? Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Que eu desci, que eu dropava a praça descendo pelo cavalete, que nunca ninguém tinha visto descer de corrimão. Já era o street. Em um ano o street já deu um puta up, né? Aí eu ganhei esse campeonato. No Amador. Foi no Amador, No Amador. Boa. No Amador. Que no Pro, acho que se marcar quem ganhou foi o Mureta. Foi o Mureta. Que tinha o All-Ride, né? Pô, a conversa tá boa. Estamos aqui, pra não esquecer, estamos aqui com o Celso Not Dead. Mal imagem. Só que vamos abrir espaço pros parças, né? Os parças são os amigos aí. Você vai saber quem é, que manda pergunta. Vamos soltar o primeiro parça, vamos ver quem vem aí pra mandar uma pergunta pro Celso Not Dead aqui no Let's Go Skate Radio. Fala, Note, beleza? Camisa. E aí, Note, queria que você contasse aí como é que foi nossa primeira demo em São Carlos, eu, você e Luizinho. Também depois da volta, como foi a nossa foto com dinheiro no bolso, skate. Beleza? Tamo junto, irmão, fica com Deus. Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. Legal, obrigado, Camisa. Pô, Camisa, mal imagem também, né? Da safra aí que você colocou aí. Essa é diretoria. Da diretoria. Hoje, pô, representante comercial da Surf Code, várias marcas de skate, tá andando ainda. Obrigado por não ter participado. Agora conta essa história aí dessa trip. Então, Camisa, e aí, irmão? Beleza? Que saudade de você. O meu baiano mais paulistano que eu conheço. Agora é Baiana Veia, né? Baiana Veia. Pô, essa tripa eu não lembro muito bem, não.
Mas deve ter dado alguma merda. Tinha até dinheiro no bolso. Não, puta, cara, eu lembro que... Cara, eu não lembro muito bem dessa trip. Eu lembro que a gente... Tinha um cara lá muito rico. Cara, meu... Camisa... Memória, eu não tive Covid, mas minha memória não lembro dessa fita aí, não. Cara, a real que aquela época tinha muita coisa rolando ao mesmo tempo, né? Todo final de semana, e querendo ou não querendo, a agenda era... Não era uma agenda organizada, mas era assim, vamos. Era direto. Não parava, né? Era eu ficava sexta, sábado e domingo... Session. Fora de casa. Só né? skate na veia. Foi... Era muito intenso, né, cara? Era muito intenso. Voltando de novo para aquilo que a gente colocou. Era uma época que grana não era interessante, então o interessante era diversão e curtir. Era isso. Se a grana não tinha, é consequência. Então não parava em casa, né? Mas a gente ganhava... Eu lembro que os patrocinadores pagavam pra gente ir, porque muitas vezes eles vendiam para os donos das lojas dessas cidades, né? A estrutura para ir e voltar eles pagavam. E o combinado com os patrocinadores é que a gente receberia uma grana, né? Então, e recebia alguns equipamentos também. E a gente vivia disso, né? Sim. Eu vivia disso. Uma coisa muito louca esse negócio de demo e de eu começar a andar de skate e ser tão rápido assim, eu começar a dar demonstração e andar bem, que hoje eu tô com 56 anos, eu posso dizer que eu tive duas profissões: skatista e cineasta. São as duas coisas que eu fui na vida. Porque a gente tinha muita apresentação, muita. Eu fiquei tipo assim, vários anos, sexta, sábado e domingo, circulando, né? Demo, campeonato, tudo, né? Eu decidi, inclusive, parar de estudar para poder andar de skate. Mas isso acho que 95% fez isso. E o meu pai ficou muito puto na época de... Porra, você não vai fazer uma faculdade, você acabou o colegial, na época eu falava colegial. Eu passei na FAP como jornalista. E na terceira semana eu já falei, não quero estudar, eu quero andar de skate. O skate era prioritário full time. Uma vez meu pai foi num congresso em Salvador e ele chegou, quando ele desceu no aeroporto, tinha um outdoor com uma fotografia minha. Que irado, o que era? Uma propaganda? Era uma propaganda dizendo que eu ia fazer o lançamento de um Ralph lá na Pituba, que me levou, foi aquele cara da Jan. Da Jan Skates, irado. E aí ele ficou muito emocionado de ver o filho dele ali, aí começou a me apoiar, não estudei mais. Os pais dos anos 80 só davam valor quando via ou na TV ou na revista, porque só falando e vendo sair de casa com o skate voltando ou não voltando, era o famoso indigente. Porra, aí você pegar um avião pra ir de São Paulo e pra Salvador, né? No avião você podia fumar na época, tinha prato de comida quente e talher de ferro. E você ia fumando cigarro. Ia fumando, e cervejinha, tudo a Então volta. era foda. Aí quando ele viu que, o cara já não dou mais mesada, já não me pede mais dinheiro. Tá circulando, tá na Bahia. Tá circulando, eu vou nos lugares, ele tá lá. Virado. Legal, camisa, essa aí depois você vai contar pra nós aí. Mas a gente deve ter feito alguma merda, né? Não, com certeza rolou alguma treta na volta. A gente deve ter sido preso, alguma coisa por causa de maconha. Depois a camisa vai colocar essa Depois conta a camisa pra nós aí. Valeu, camisa, brigadão. Vamos pro segundo parça, vai ter mais um parça aí na linha, que vai mandar mais uma. Vamos ver o que tem aqui no programa Let's Go Skate Radio 120 com Celso Not Dead. Fala aí, galera do Let's Go Skate Rádio. Valeu, Bolota, pelo convite. Acompanho vocês lá no @Let's Go _Skate Rádio lá no Instagram. Obrigado pelo convite. Aí, Noti, lembra lá na Circular do Bosque, o campeonato que o Márcio Tanabe fez lá no Circular do Bosque. Que aí nós chegamos lá pra andar, os playboy das mansões lá da rua jogaram o óleo na rua, aí você foi o primeiro a dropar lá nas manchas de óleo, tomar um chão, ficou cheio de óleo. Foi engraçado demais, velho. Aí o Márcio tá falando assim, o cara que fizer a manobra então em cima do óleo vai ganhar mais pontos. Então foi aí que a galera desceu mesmo dropando. Mas aí depois veio a prefeitura, jogou uma palha lá em cima pra absorver o óleo. E a gente teve que participar só com metade da rua, cara. Lembra dessa fita aí, irmão? Um abraço. Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
Valeu, Luizinho, obrigadão. Luizinho também diretoria, Maior Imagem, junto com você. Não, essa fita eu lembro direitinho. E campeonato da ladeira do... onde você começou. Foi, né? Na Circular Na do antiga Bosque. Rua do Skate, Antiga que Rua do virou Skate. Circular do Bosque. E essa daí realmente, dizem as más línguas, e assim, foi o que rolou. O dono do Itaú, que era dono daquela casona, né? A maior que tinha na ladeira, jogou óleo lá na noite. E no dia seguinte, quando chegou pro evento, tava cheio de óleo. E aí naquela parte principal, que era onde ia ser o evento, não rolou. Rolou lá no comecinho da ladeira, né? Foi. E aí, então, eu cheguei lá, eu tinha esse negócio de me atirar muito, sabe? Quando eu andava de skate, eu mandava skate na veia mesmo. E aí todo mundo desviando, pegando o impulso e desviava do óleo, porque precisavam treinar pro campeonato. Só que demorava pra caralho. Aí uma hora eu fui lá em cima, desci reto. Na hora que chegou na mancha, a mancha tinha uns 20 metros de comprimento. Gigante. Aí mandei um layback, velho. E fui lá de cima até lá embaixo. Layback no óleo. E voltei. Só que eu fiquei cheio de óleo e tal. Aí fiz umas 2, 3 vezes. Aí depois veio a galera, viu, né? Falou, mano, se o cara soltar essa manobra no campeonato, ele só precisa fazer isso que ele vai ganhar. E aí foi, e aí todo mundo começou a descer. Foi bem legal esse dia. Quando era menor, né, o evento, né? Diminuiu a ladeira por causa do óleo, né? Nossa, teve uma coisa muito louca, quando, tipo, uns anos depois que isso aconteceu, eu fui fazer um filme Bicho Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro. E ele não sabia andar de skate e tal. Dei aula de skate pra ele andar de skate. Numa ladeirinha que eu escolhi ali na Casa Verde, fizeram a mesma coisa. Um dia antes, na noite que a gente ia filmar de manhã, à noite jogaram óleo. Mas não tinha nada a ver por causa do skate. Não tinha nada. Tinha porque os moradores viram que era o Rodrigo Santoro e que eu tava dando aula pra ele lá. Ele até foi simpático com os moradores e tal. Louco. Mas algum marido ciumento, alguma coisa, ficou sabendo que a gente ia filmar lá e sabotou. Mas a gente conseguiu filmar, a gente lavou a rua e filmou. Mas deu uma lembrança daquele dia da Circular. Era o cara, o dono de Itaú também, que tinha um parente lá, falou, olha, eu já fiz isso uma vez, faz de novo. Valeu, Luizinho, obrigadão pela presença aí, tá aí nos Nordeste, às vezes Luizinho. Voando. Skate na veia sempre, brigadão. E, pô, acho que tem um terceiro parça agora, já vamos chamar mais outro parça, que também tá na linha aí, já pra mandar uma pergunta aqui pro Not Dead. E aí, Not Dead, mano, Léo Guima, da Mãe Imagem, meu querido, satisfação. Seguinte, meu brother, você tem muitas histórias aí com a Mãe Imagem, o skate e agora na sua vida profissional, né? Então, imagino que muita gente aí vai curtir saber mais da sua trajetória de vida. Principalmente lembrar de quando você apareceu em Moema, né? Como punk e tal. Aquela sua entrada na galera, evolução e conquistas no skate. Isso seria legal. Cara, e se sobrar um tempinho, né? Pra falar sobre o episódio lá do Campeonato de Guará. Muita gente conhece, mas talvez quem esteja te escutando agora não saiba dessa história, que não pode ficar de fora, que é um baita do enredo, né? Isso aí, meu querido. Grande abraço, saúde e sucesso. Valeu. Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. Valeu, Léo Guimas, né, irmão do Celão, finado Celão. Léo que, puta, parceirão hoje aí nas artes de evento, nas artes de tudo, a gente tem trabalhado muito junto. Brigadão aí. E agora você vai contar a história de Guará, porque essa de Guará aí foi treta, hein? Foi engraçado essa parada aí. Então, o último dia de campeonato de Guará, final do bowl profissional, masculino, nem tinha feminina. E todo mundo ali, o bowl de Guará lotado e tal, e nós da Moemagem lá causando, né? Gritando e tal. E eu não sei porquê, eu acho que tinha um fotógrafo lá que era o Beto Issa. Beto Issa era um dos organizadores. Um dos organizadores, Guará, né? e tal. E aí ele não me conhecia, sabe? Não sabia quem era e começou a me encarar e começou a fazer carinha assim pra mim. Eu falei, qual que é, cuzão do caralho, não sei o quê. Aí ele foi chegando perto assim, pegou e falou, eu vou te botar pra fora, porque eu que mando aqui. Eu falei, você vai me botar pra fora, mano? Aí dei-lhe um soco bem no meio do nariz, assim, mano. O cara
adormeceu assim, depois deu um tapa, só pra humilhar ele mesmo. E pá! Ele caiu no bowl, caiu lá dentro. Aí eu não fiquei satisfeito, queria causar, né, mano? Catei uma garrafa de Coca-Cola e joguei dentro do bowl. Na hora que todo mundo viu, os skatistas principalmente olharam, na final, uma garrafa da Coca quebrada dentro do bowl, todo mundo ficou muito puto. E todo mundo olhou pra mim assim. Caraca, você fez. Na hora que olhou pra mim, o Luizinho falou assim, Note, sai correndo que você vai ser linchado, mano. Eu saí correndo, pulei a grade do Banks, pulei o parquinho, Quando eu tô saindo do Itaguará lá, população inteira atrás de mim, os caras pedaços de pau pra me bater e tal. Caraca, fechou o tempo. Aí eu peguei e vi, mano, ligeiro, subi, escalei o muro, pulei dentro da casa de uma mulher. E cheguei lá dentro, ela tava lavando roupa, eu me ajoelhei no pé dela, falei, minha tia, me ajuda, esse cara quer me matar e não sei o quê. E aí o povo lá na rua balançando o portão dela, querendo balançar o portão. Vão matar, mata. Nossa. E eu lá dentro, assim, mano, com o maior cagaço, tá ligado? Ainda bem que chegou a polícia, né, mano? Antes a polícia do que os caras. Chegou a polícia, falei, fui eu. Me leva daqui. Mas aí não deu nada, os caras pegaram, aí a tia falou, não vou bater nele não. Eu fiquei lá, ela me deu um rango pra mim, eu comi e tal. Caraca, ficou lá mal cara. Fiquei mal cara, viatura lá na porta. Lá. Parou o evento? Parou o evento. Parou o evento. Parou. Caraca, parou por umas 2-3 horas, porque tiveram que varrer o bowl inteiro, como, sim, entendeu? Tiveram que dar um trato lá na pista. E foi foda. Isso aí, se você tava lá... O primeiro campeonato de street de Guará foi aquele de 87, né? Foi o campeonato que o Tron ganhou. Foi o primeiro. Até 86, o Guará era anual, né? Até 86 não tinha street. Provavelmente foi esse, então, 87, que daí vocês talvez tenham ido pra correr ou não. Pode ter sido antes. Não, a gente foi pra correr. Então foi 87. O Luizinho pegou colocação boa e o camisa também. Então foi 87. Foi com o Street, e aí eu acho que o Luizinho se deu bem, sim. Eu fiquei em quinto, eu camisa acho. Também. O lance acho que deu. todos correram de Moema. Mas toda a galera de Street. Até porque tinha sido o primeiro, né? Acho que a Leni ganhou. O Celão correu também. O Celão correu, a Leni acho que ganhou no feminino. Por incrível que pareça, foi o primeiro, né? Acho que correu ela, a Mônica, mais umas garotas da Anarquia. E tinha sido o primeiro, então talvez tenha sido a Giovana. 7. Giovana, lógico, né? Eu vejo ela direto. Até hoje? Paixão do Neguinho, do Wilson Neguinho. Acabou com a vida do Wilson Neguinho. Acho que o Neguinho tá nos Estados Unidos e não voltou até hoje por causa disso, né? Acho que é um amor mal resolvido. Ele falou, vou nem mais voltar pro Brasil. Sumiu. Ninguém mais sabe do Neguinho. Caraca, essa história de Guará foi foda, hein? Essa aí é a famosa treta de Guará. Que, como sempre, todo ano tinha muita treta, né? Guará era tipo ir pra lá já sabendo que alguma coisa ia rolar. Além do evento, além do uma vez além das loucuras. Eu tava indo pra Guará uma vez, eu e o Poisé, aí nós paramos pra pegar cogumelo, tá ligado? Pode crer. Lá em Jacareí, aí pegamos cogumelo. Poisé, pode falar essas coisas, né? Pode, lógico. Poisé tomou uns cogumelos, ficou muito louco. Aí a gente tinha que esperar amanhecer e não sei o que, aí fiz uma fogueira, mano. Ele tão doido, mano, ele pegou um pão francês, pôs brasa dentro e começou a comer pão com brasa, mano. Nossa, aquelas loucuras do Poisé, né? Eu não acreditava, mano. O pão, cara, tostando, preto, assim, saindo fumaça. Era o famoso pão tostado e o cara, na hora. O beiço dele assim. Nossa, queimadaço. Assim, começou a fazer assim, ele... Isso aí já tinha rolado cogumelo, lógico, né? Já. Só podia já ser, né? Tomado, pra comer o pão na brasa, assim. O famoso pão na brasa. Pô, legal. Léo, brigadão pela pergunta. Rendeu uma bela história. Saudade. Tamo junto. Vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Let's Go Skate Radio, com muitas histórias aqui do Not Dead, programa Let's Go 120. A gente já volta. É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 120 aqui na Rádio Antena Zero. E hoje, com altas histórias de Celso Camargo, vulgo Not Dead.
Skatista, cineasta, muita história. E pra você ficar bem antenado e lembrar, ele foi o cara que pegou roubou o skate do Rosselló em São Bernardo em 88. Aí bateu também no Beto Issa. E também roubava todos os entregadores de pizza de Moema. E bati também muitos skate. E bateu também. Beto Ordai. Bateu muito skatista. No Mancha, lembra que eu bati nele na ladeira da morte? Bateu no Mancha? Ele ficou... Eu tava correndo, ele tinha o muro lá em cima do coisa. Aí ele ficou... Falei, desce aqui, eu pau no cu que eu vou te quebrar e tal. O ele Mancha ficou... manhoso, o Mancha inteiro. Não o que é o técnico. Aquele outro Mancha que era... O Mancha, o empresário. O empresário. Falam que é empresário, né? Aí eu só lembro que alguém lá de Moema foi por trás dele, empurrou ele lá de cima. Aí já na queda ele já se fudeu, só que apanhou mais ainda. Caraca, cara, isso é foda, porque o Mancha até hoje ele tá no mercado aí, né? Tá, né? Aquela história. Esse campeonato foi muito louco. Eu peguei e passei pra final. Antes de correr a final, fui fumar um baseado. Ali na praça, ali em cima. Na frente da casa de um juiz. O cara ligou pra polícia, mano. Saiu 2 polícias de dentro da casa do cara. Me prenderam. Me levaram ali pra DP ali da Vila Madalena. Chegou lá, tava o Esporte Espetacular ao vivo, mostrando o campeonato. Aí eu tô lá, assim, sentado, eu fui no delegado. Eu falei pro delegado, vamos ver se eu fui pra final. Ele, vamos ver. Caraca, aí eu sério? peguei e fui pra quinto lugar. Aí ele ligou pra minha mãe e falou assim, o Celso daqui tava fumando maconha, que prendemos ele. Ela falou, deixa ele aí, dá umas porradas nele e depois libera, sério? né? Aí ele, não posso fazer isso, não sei o quê. Aí ele olhando assim, aí eu falei, delegado, vou perder. Tô no ar, pô. Tô né? na Globo. Ele falou, pega a viatura e leva ele lá. Aí me levaram lá, corri, foi na volta que eu derrubei a galera no fundo. No final, que fiz um strike tá no vídeo. Nervoso. E aí lá embaixo a viatura me esperando, pra eu não fugir. Aí competi, peguei o 5º lugar, peguei o troféu, voltei pra delegacia. Rolou de história, o cara te liberou só pra correr e voltar pro BO? Voltou, Caraca, aí cheguei lá na delegacia. Meio amigo. Né? Aí o delegado, cheguei lá, tava o delegado conversando com a minha mãe. Falando sobre outras coisas e tal. Aí chegou aí com o troféu. Beleza, assina aqui, pode ir embora. Caraca, e você era menor na época, não, né? Não era mais menor. Não era. E por que ele entrou em contato com a mãe, né? Louco, né? Porque já era maior de idade. Eu não sei, né, cara? Naquela época era tudo meio maconha também, era um lance que, puta, era muito tabu, né? Era. Você podia bater e roubar, mas maconha era pior do que roubar. Era. Naquela época era, cara. E o cara também, não sei, né? O cara nem ia me prender, me jogar ali. Talvez, eu lembro umas 2 vezes que eu fui preso, eu fui na cela, uma vez foi eu e o Luizinho, a gente bateu tanto nos presos que o delegado liberou a gente também. Pra sair fora pra não queimar o filme. Foi. Porque é perigoso, a gente bater no preso, né? Mas a gente bateu muito, os caras tinham uns 10 na cela. É mesmo? Caraca. A gente desmontava a cama e batia e tal. Mas aí ficaram o quê? Ficava um dia só e era liberado? Não, normalmente esperava trocar o turno, delegado e já voltava na rua. Mas se você era preso, tipo, das 6 da tarde em diante, você tinha que ficar até 8 horas da manhã. Mas não passava aí foi numa dessa lá, os caras vieram levar uma com o Luizinho. O Luizinho era capoeirista fudido. Já socou os caras. Já começou a bater, eu já comecei a bater também. Eu falo isso porque ali na 27 a gente foi preso uma vez, eu, o Tron e o Poisé, andando naqueles arcos que tinha ali, né? Aqueles ferros pra dar 50. E a polícia prendeu a gente, levou a DJ lá, botou ele na celinha, tinha só um preso. E aí, falando rapidinho, acho que era um cara ali que tomava conta da cadeia, chegou e falou assim, pode bater nesse cara aí. Aí a gente deu 2 passos pra trás, eu, o Tron e o Poisé foi lá e tal na cabeça do cara. Falou, caraca, aí o cara liberou, o delegado virou e falou assim, cara, a próxima vez que pedirem pra vocês baterem no preso, não bate, cara, porque se você subir e cair na penitenciária com o cara, você tá fudido. A gente falou, valeu, obrigado, vamos embora. Noti, cara, puta história legal de skate, né, cara, muita história pra contar. Mas hoje em dia, isso não é de hoje, você tem um outro trampo, que é o que você tá tocando até hoje, que é um trabalho totalmente voltado pro cinema, né, cara? Trabalhando na frente, atrás da câmera, como ator, como diretor, como produtor, você tá, vamos dizer que em quase todas as áreas do cinema. Sim, menos na área de direção, né? Direção de ator e tal, mas já fiz direção de arte.
Direção de arte, sim. Já fiz direção de arte num filme chamado Amazônia, que foi o primeiro filme em 3D feito no Brasil e o filme de maior orçamento também. Irado. Eu dividi a direção Isso na parte de arte. Da parte de arte. Dividi a direção de arte com outro profissional. Essa minha história com o cinema começou por causa do skate. Então, isso que eu queria colocar aqui antes. Se colocar, realmente, a gente vai falar bastante sobre isso no tempo que der. Agora que a gente tá na segunda parte do programa, né? A gente já tá na reta final, muita história ainda pra contar, mas o skate sempre teve uma aproximação muito forte com o filme, né? Por mais que não tivesse a estrutura, porque o skate nunca teve muita estrutura pra bancar esses custos caros, mas o skate e o cinema e a filmagem, imagem de vídeo sempre andam muito junto. Isso te influenciou de alguma maneira? Eu acho que o que me influenciou foi a perspicácia que o skate me deu. Boa. Entendeu? A visão espacial, da onde eu estava, a parte da competição, né? Porque mercado de trabalho, você está sempre em competição também. Você está ocupando uma vaga que outra pessoa quer estar, né? Boa. Então, o negócio da hierarquia no cinema também muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi também no cinema, Amador 1, iniciante, Amador 1, Amador 2, profissional. Isso tudo, involuntariamente, eu fui levando pro cinema. Eu fui para Portugal, acho que em 86, não, 88. Portugal, vamos lá, deu uma stalkeada. Portugal 90, foi isso? Quando você foi para Portugal em 1990? Eu fui em 88, a gente foi fazer uma demo. Eu, Fernandinho, Beto Ordai e Rui Moleque. Keep Life. Que a gente foi lá. E voltamos. Eu fiquei um ano aqui, aí eu voltei para lá, onde lá eu montei na primeira apresentação que eu fiz, eu ganhei $1.000. E eu juntei com o cara que me levou lá, que era serralheiro, que tinha uma oficina. Isso, Portugal, Lisboa. E a gente eu gastei esses meus $1.000 em madeira. E fizemos umas pistas de skate, pintamos de branco, fomos atrás de patrocínio para eu dar apresentação de skate aos finais de semana. Você já estava morando em Portugal? Foi a intenção, essa segunda ida já era para mim me estabelecer lá. Tá. E aí deu super certo, a gente fundou um clube que existe lá até hoje, chama Radical Skate Club, que é o clube mais importante que tem em Portugal. Isso é um clube de skate? É um clube de skate e snowboard. Radical Skate Club. Desde essa época, ele existe até hoje. O presidente é o Paulo Pereira e a Dulce Pereira. Você tem contato com os caras, não? Tenho. Legal. E aí, como eu só ganhava grana aos finais de semana, eu falei, preciso arrumar um trampo. E fui trabalhar numa escola de artes lá em Lisboa, no Castelo de São Jorge. E lá, numa época, chegou um pessoal de uma equipe de televisão brasileira tinha acabado a novela Pantanal aqui, e eles foram para lá fazer uma novela chamada Banqueira do Povo. Uma novela brasileira? Uma novela portuguesa, feita por uma equipe brasileira. A equipe era brasileira. Boa. Pegaram toda a equipe profissional premiadíssima da novela Pantanal da Rede Manchete, levaram para lá, na Máquina dos Sonhos, que era a produtora, e foi feita essa coisa lá. Essa equipe ia jogar capoeira e treinar nessa escola E um dia os caras me chamaram, falou, tem uma vaga lá da produção, você não quer ir? Eu peguei e fui, levei meu skate. Chegando lá era um hangar de avião e que a vaga que tinha para mim era ser garçom. E como as mesas eram muito longe e tal, eu peguei meu skate, pegava os pratos e levava. Aí já começou, o diretor de produção falou, esse cara é esperto e não sei o quê, vamos botar ele como assistente de produção e tal. Irado. E aí foi quando eu comecei a fazer cinema exatamente 30 anos atrás. Isso se aproximou mais e abriu portas. Abriu muitas portas. Isso lá em Portugal? Lá em Portugal. Porque eu era um cara muito famoso em Portugal também. Você já tinha conquistado uma cena lá. Como skatista, você já estava bem conhecido. Eu era apresentador de um programa de skate que tinha lá, todo final de semana. Isso é anos 90, né? Posso ser enganado, mas acho que é isso, né? Quando você vai a segunda vez, anos 90. Começo dos anos 90. Uhum. E aí comecei a minha carreira lá e fiz alguns longas-metragens, fiz 2 novelas lá, até que eu voltei pro Brasil e continuei trabalhando com cinema, é o que eu sabia fazer. Eu já estava com
acho que 28 anos de idade e tal. Já não estava muito tempo longe de campeonato. Eu falei, tá hora de mudar de profissão. Mas esse período aí que você já começou a ir mais pro cinema, o skate começou a ficar junto e depois distanciou, ou ele sempre andou junto? Ele andou junto até quando eu voltei pro Brasil. Até você voltar pro Brasil, você estava andando direto pro Portugal. Tava andando... Isso que é 94, é isso, mais ou menos? 94. 94. Ficou 4 anos em Portugal. Eu lembro uma apresentação muito foda que teve lá em Lisboa, uma praça muito grande, tinha um palco muito alto e eu peguei uma moto, o cara foi me puxando, eu varei a rampinha e deu um olho flip gigante caindo pra cima do palco assim, e naquela hora eu falei assim, olha, que acaba aqui a minha carreira de skatista. Fez uma aposentadoria, assim? Eu fiz porque a manobra foi muito foda, assim, tá ligado? Na Europa ninguém tinha visto fazer aquilo, né? Flipão tão alto. Aí eu peguei os méritos dessa manobra, várias imagens e tal, e falei, acho que eu cheguei no topo aqui do skate e vou... Só uma curiosidade, porque no Brasil, começo dos anos 90... Final dos 80, começo dos 90, principalmente aqui, virou plano Collor, acabou o skate e foi bem na época que você foi pra lá. Então aqui o skate acabou. 90 ali, tanto que acabaram as mídias, acabou tudo. Em Portugal, esse reflexo não teve. Não. Lá continuou bombando e aqui tinha acabado. Quando eu cheguei lá, em 3 dias eu estava sendo patrocinado pela Power Peralta, pela Airwalk... Tudo portuguesa, tudo distribuidora europeia. Distribuidora europeia. Irado. Então, eu fiz a apresentação com o Cabaleiro, com o Tony Hawk, com o Lance Malta. Fiz aqui também, no tempo que teve aquele overall, skate show, que eles foram para São Bernardo. Sim. Tem o Lance Tony tirando Hawk, uma foto minha, que publicaram, né? Eu pulando o vulcãozinho. Saiu na Transworld, que foi a matéria que ele fez. Aí tem o Lance tirando uma foto minha e tal. Boa, bem lembrado. Aí participei da Eurobonis, que chamava, né? Então, pra mim, foi muito legal, assim. Foram 4 anos, você ficou cravado no skate e o cinema chegando mais forte. Chegando. Irado. Aí quando eu voltei, eu fiz essa apresentação, acho que foi em 94, no meio do ano. Fiz mais umas 2. Aí falei, é hora de voltar pro Brasil, né? Ninguém é muito feliz longe da terra natal, né, cara? Tá, boa. Então, em 94 você volta já cravado no cinema. Já cravado no cinema. Seu pai trabalhava com cinema? Meu pai era publicitário. Foi um publicitário muito importante aqui em São Paulo. Irado. E com a influência do nome dele, eu comecei a procurar trabalho, fui fazer um filme. Isso ajudou? Me ajudou pra caramba. Legal. Aí fui fazer um filme que eu fiquei 2 anos fazendo, que era um filme muito difícil, foi o Castelo Rá-Tim-Bum. O filme, não a série da TV Cultura, não, o longa. O filme longa. E a partir daí, 2, 3 filmes até os dias de hoje. Você teve participação, como a gente falou, de várias áreas, né? Você fez o filme, até anotei aqui, você fez Pólvora Negra, Príncipe Encantado, vários filmes. Príncipe Encantado eu fui o ator principal, é um curta. Você foi ator, né? Esse ganhou o prêmio do Festival Internacional de São Paulo como melhor curta. E aí, diretamente, você ganhou como melhor ator. Quer dizer, uma coisa atrela a outra. Não tem esse prêmio pra curta. Pra curta não tem o melhor ator, mas tem como uma obra. Mas tem como uma obra. E o Garotas do ABC? Aí fiz Carandiru. Carandiru foi um evento grande. Foi polêmico, né? Foi. O nome já é polêmico, né? Inclusive, no Carandiru, o último dia de filmagem, tinha um amigo meu que trabalhava lá, chamado Ricardo Coraixo. Ele era amigo do Aleviana. E o que a gente fez? A gente comprou uns negativos de cinema, o Ale arrumou uma mini ramp e a gente montou em uma noite uma mini ramp dentro do pavilhão. Do antigo Carandiru, do complexo. Esse filme até chama Xadrez, tinha que procurar esse filme, o Aleviana deve ter. O filme, não o filme Carandiru, esse que foi filmado. Que foi num dia, acabou a filmagem, Xadrez. Aí eu pedi pro Hector Babenco, falei, Hector, deixa a gente filmar aqui. O Hector era o diretor do Carandiru. Diretor do Carandiru. Que é um puta diretor, né? E aí o Babenco liberou, aí o Viana montou a pista e chamamos Tarobinha, Urina, Daniel Arnone e Formiguinha.
Boa. Que na época falava, eu sou o Norte Preto, eu sou o Norte Preto. É mesmo, mandava essa? Irado. Eu sou o Norte de Preto, viu? Vou quebrar sua cara. Não sei o quê. Caraca, folgadinho, querendo ser folgadinho, né? É. Então é isso, né? Pô, irado. O Carandiru foi pode-se dizer que foi o filme com mais repercussão. Qual foi o maior... que teve mais repercussão do seu cast de filme, assim? Tem o Bicho Sete Cabeças, Também Carandiru, aquele Que Horas Ela Volta, com aquela história da empregada doméstica Tá. com aquela atriz que eu esqueci o nome lá, Cazé. Veja- Mas teve muitos filmes importantes, né? Isso E aí... séries também, né? Séries também várias. É. O Carandiru foi o... E qual foi o mais trabalhoso, vamos dizer assim? O Carandiru, por ter essa vibe de Carandiru, que é muito polêmico, né? Até hoje, né? Nem existe mais. Era uma vibe bem foda, assim, sabe? Eu trabalhava... Bem pesado, né? Era bem pesado. Eu cheguei a trabalhar no complexo, tinham 5 mil presos ainda quando eu tava lá, né? Então era uma coisa realmente assim, era bem difícil filmar. Quando vocês lá. filmaram já era Carandiru vazio, já não tinha mais os detentos? Quando a gente filmou, o governo do estado ele desocupou um pavilhão, só que ainda tinham 6 pavilhões, né? Tudo ocupado. Então derrubaram uma parte da divideia ali quando para a entrada dos tratores, tá? Mas ainda tudo. tinham alguns pavilhões com preso, tinham 5 mil presos ainda. Né? A filmagem então foi meio no meio desses Foi num caras desses todos, pavilhões. Não foi. A gente isolou um dos pavilhões, né? Mas a gente tinha contato direto com presos, né? E através da muralha. aquela vibe bem que pesada. pesada, né? Carandiru teve muita morte lá dentro. É aquela que você passa e já sente a vibe só de chegar perto. Né? Tem muito fantasma lá mesmo. Tem, né? Tem. Você chegou a ver algum, não? Chegou a sentir algum Cara, assim passando? Eu numa vez num rolê que eu ficava lá à noite sozinho com 2 cachorros e a minha equipe de arte, pra gente preparar a filmagem pro dia seguinte. E tinha uma vez que eu andava pelo corredor, aí eu vi, tinha um cachorro que ficava atrás, andando atrás de mim. Eu virava e não tinha cachorro nenhum. Você ouvia só o cachorro babando. E agora um projeto que eu tenho muito orgulho, que eu terminei agora, foi esse mês, semana passada, foi o Sintonia, da Netflix. Esse é o mais recente. Esse é o de maior sucesso internacional e nacional dos trabalhos que eu fiz, assim, mais atual. Esse você né? trabalha como... Você tá no... Como produtor de locações. Produtor. De locação. Que é uma pauleira, né? É. Uma pauleira. Produção é foda, Produção né? de Não locação, para, né? você recebe o roteiro e você tem que apresentar opções para os diretores, tanto de arte, de fotografia e de cena, de locais onde eles imaginaram ambientar essa cena. Muita pesquisa. Muita pesquisa. Olhando, muita pesquisa. indo pessoalmente, vendo Isso. opções e tudo. Você é totalmente o cara responsável disso. Só eu, Só você. É a menor equipe que tem numa filmagem. Porque Eu só tenho você um assistente. resolve, né? Eu consigo resolver na rua. Eu preciso de um assistente de mesa que faz contrato, autorizações e Parte burocrática a parte toda. burocrática com o poder público, né? Tá. Com a SPCine, com a Film Commission. Mas Mas eu não tô é na só- rua o tempo Em geral inteiro. não é só o local público, né? Tem que ser... Às vezes você tem Não. que entrar no mérito de contratar o espaço e Sim. locação, né? Casas, escritórios, prédios, coberturas, Propriedade praias, particular, tudo. pista de corrida. Aí tem que Assim, contratar. tudo que existir no mundo onde aparece conta uma história, sou eu que tenho que achar esse lugar. Né? E aí isso aí tem várias maneiras, né? Hoje em dia o Google... A internet ajuda muito, De olhar mas você o Google conhecer... Maps e ficar olhando por cima, isso ajuda Isso ou... não ajuda muito porque você precisa apresentar opções que existem naquele momento. Então, se você se basear em Google Earth, você pode chegar lá, o prédio não está lá mais, a casa não pode está crer, lá mais. pode crer. Né? Você tem que ver bem o atual, a cor né? do prédio mudou. Né? De repente, Qualquer jeito tem que estar em loco. Qualquer tem que estar jeito lá, você tem que ir lá. Tem que ir lá. Eu posso filmar no hotel Pampa, o Hotel Pampa. Você filma lá todo ano. Só que se você for filmar no ano seguinte, você tem que ir lá de novo, ver como tá, se não mudou a cor do carpete, se não mudou isso, se não mudou continuidade, tudo, né? Não tem Tudo, jeito, né? Um dos filmes, aí voltando mais pro nosso mercado, Skateboarder, você trabalhou junto com o Chorão no Magnata, né? Foi.
que foi um filme, querendo ou não querendo, foi um filme que tem uma repercussão nacional, né? Foi. Ele foi um filme... Ele foi um longa, É um uma longa-metragem. produção com atores de peso, né? Que é o próprio... Paulinho Vilhena, que na Chico época era um cara Dias. global, já tava bombando. E foi realmente um filme com um aparato de longa. Foi difícil trabalhar com o Chorão? Foi. Deu Não muito trabalho? tanto pra mim, mas ele deu mais trabalho pra equipe de produção. Tá. Né? É, pra você O Chorão era muito conhecia. intenso e tal, né? Sim. A gente sabe os problemas que ele tinha e isso o afetava muito. O Chorão sempre mandou muito em todo mundo, né? Depois que ele ficou mais famoso e tal, ele era um cara que tomava as rédeas e ele era muito inteligente, ele era um gênio, o Chorão, né? E é difícil a pessoa ser um gênio, né? Às vezes eu me punho no lugar dele, né? É, tem gente que Eu chama vi de o poeta, Chorão- mas gênio também, né? Eu vi o Chorão escrever uma música em 10 minutos, ligar pro Máriozinho Rocha da Rede Globo e 10 minutos depois ele tinha 2 milhões na conta. Entendeu? Mas fazia a coisa acontecer, né? Então ele mandava cara embora, o cara tipo assim, ele, me dá um copo d'água aí. Aí o cara, só um minuto, Chorão, ele manda o cara embora. Mas era assim, brincando ou era meio Não, assim? mandava mesmo. Mandava. Aí a gente fala, Chorão, faz essa cagada, mano. O cara é Deixa de bom, ser deixa burro. ele aí. O cara é importante. Vem cá, mano, ó. Você tá empregado de novo, mas só porque eu vou te mandar embora de novo. Caraca, o cara era foda, né? Ele Mas, tinha isso, ele tinha isso dele, né? Mas o filme foi puta barulho e teve Taroba participando. Teve os melhores Você skatistas. trabalhou não só na frente, como atrás da Eu câmera, fui né? produtor de locação, produtor de arte do filme. E trabalhou como um E personagem. como ator também. Como Como ator também. Isso era Gulani? Gulani. Gulani Também era Filmes. da Gulani. E tinha ainda uma história de... E tinha uma história ainda de ter o filme que não existiu, né? O Cobrador. Cobrador, é. Você falou que chegou a ler esse roteiro. Cheguei a ler esse roteiro, né? E se rolasse, se ele tivesse vivo, rolasse, ia ser um puta filme? Ia ser um filme legal. Sério? Ele tem até aquela história, né, do confisco, sabe? Eu confisco. Pode crer. Esse é o meu trabalho, é mais ou menos, né? É a época do BNH que ele morava. Essa Ó, a gente vai história. dar uma brincada rapidinho, porque a gente vai colocar o Geninho, que o Geninho... Tem uma pergunta? Não, eu nem vou colocar o Geninho, a gente tem... O programa tá acabando. Tá na... Nossa, já estamos na reta final. Tá certo. A gente falou que ia colocar mais sobre cinema, mas assim, o Notti, como todo mundo conhece ou não conhece, conhecendo agora, é um cara que hoje está engajado no filme, como já colocou aqui, dá pra ver que você tá realmente hoje numa produção, você tá no epicentro do cinema brasileiro. Sim, do audiovisual brasileiro, assim. Antes de terminar, qual filme que te deu mais prazer de trabalhar, não só na frente, atrás das câmeras? Eu sei que é difícil, mas assim, que você fale, puta, esse filme foi foda aí. Tem que ser um só? Não, pode ser dois. Tem pouco tempo, mas pode ser dois. Teve o Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, Boa. O Magnata, foi um filme que me deu muito prazer. Legal. Eu fiz um filme meio recentemente chamado Encarcerados, que é um filme que fala sobre os carcereiros, que foi um filme também que me deu muito prazer, me deu muito trabalho, mas me deu muito prazer também, que eu fiz junto com o Pedro Bial. E vários outros, mas esses, o Carandiru, o Bicho de Sete Cabeças, o Amazônia, o Magnata, foi um filme que me deu muito prazer ter feito. Irado. E um filme que eu gosto muito, que vocês têm que ver, é a abertura, chama Durval Discos. Durval disso. Esse filme tem o Fábio Sleiman O Zima participou, né? Legal. descendo, ele fazendo a abertura do filme com as placas, com os mobiliários urbanos, dando o nome dos Eu diretores. sabia que dos você tinha atores. desenvolvido nesse filme. Mas Foi eu lembro que quando envolvi o Sleiman Eu nesse lembro filme quando ele aí. participou e veio passar, olha, tô no filme. Eu falei, cara, que irado. Eu vi Ele o trailer. abre. Esse filme é legal, ver o Irado. começo. Pô, legal, Noti. Pô, parabéns aí, parabéns pelo trabalho atual, né? E legal ver que isso aí tá dando continuidade. Pô, tinha muito mais coisa pra falar. Anos de skate, anos de cinema, muita história. Mas, pô, cara, assim, a gente tava devendo de convidar para esse programa, até por esse histórico skate punk e hoje o histórico de cinema. E eu coloquei aqui em off, o seu perfil sempre te coloca em personagens polêmicos, bandidos e policiais, né? Isso é skate punk sempre junto, né? Sempre. Eu tô bem mais calmo, faz 30 anos que eu não bato em ninguém, né? Caramba, só no cinema. Só no cinema. E porque isso não cabe dentro dessa nova profissão, né? Boa. Então não tenho nem mais Not Dead, característica que eu paz e tinha. amor. Hein? Tem que ser para manter
Ainda mais nos dias de hoje, né? Do politicamente correto. Também. Você tem que ter uma postura diferente, né? Daquele tempo de skatista. Não, mas legal, cara. Parabéns aí pelo trampo. A gente vai chamar aqui o Geninho, que o Geninho tem uma mensagem aí, porque a gente tá finalizando o programa, estamos estourando aqui o tempo. O pessoal do Let's Go Skate Radio daqui a pouco vai sair voando com a sua nave espacial dentro do Antena Zero. Geninho, manda mensagem pra nós. Então é isso, galera. Esse foi mais um Let's Go Skate Radio. E semana que vem estamos de volta. Muito skateboard. Não deixe de acompanhar aí quem estiver na área. Liga no Sport TV. Skate Park, lá de Criciúma. E domingo na Globo de manhã. Então é isso. Semana que vem estamos de volta. Abração aí a todos. Muito obrigado, Note, Bolota, Chiclé, Rodrigo 55, Rádio Antena Zero. E é isso, vou mandar de skate. Valeu, Geninho, brigadão. Acabando aqui o programa Let's Go Skate Radio, não temos mais tempo, estamos saindo do ar. Brigadão, Not Dead, valeu. É nóis, valeu, Skate or Die, skate na veia. Aqui na Antena Zero. Galera, acompanhe esses filmes aí do Not que ele colocou aí na listagem, acessa lá no Google, onde for. E semana que vem tem mais. E acompanha a reprise do programa e também no Spotify e onde for. Estamos aqui, Let's Go Skate Radio 120. Valeu, abraço. Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.